aí, galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando. A mais uma edição do Quintal da Galécia. Nós temos aqui uma notícia que saiu num jornal e eu vou contar para vocês entenderem a situação da escrita da ortografia galega e o que a gente pode pensar sobre tudo isso. E atenção, então, à minha pronúncia: a caniza ou a caniça. Quando a recuperação toponímica reproduz o modelo que apagou o galego. A imprensa galega institucional, como Nós Diário, que se autoproclama defensora do galego, mas que faz com os pés fincados num modelo ortográfico e ideológico herdado diretamente do Decreto Filgueira Valverde, lá por volta de 1983. Este mesmo decreto que institucionalizou o isolamento da língua galega em relação à própria história e à sua natural integração com o sistema luso-galaico-português. A manchete recente que apareceu foi: a caniza será a camisa. Então essa notícia está sendo vendida como se fosse uma grande vitória da normalização linguística. No entanto, o que se apresenta como uma restauração de um topônimo é na prática uma castelanização disfarçada que mantém duas marcas impostas durante o franquismo ou algo mais atrás. O artigo definido como parte do nome oficial, a caniza, é uma cópia de la caniza. Percebem? E essa letrinha Z, zeta castelhana, no uso do lugar histórico e etimológico do cedilha ou cedilha, caniça. Aí sim teríamos esse som caniça. Quando a gente utiliza o zeta, o Z, passa-se na luso-galaicofonia a se ouvir como caniza, mas com C cedilha ficaria caniça. E o uso do C cedilha ou do cedilha não ia atrapalhar em nada a escrita, a ortografia galega. Absolutamente nada. Mas o que tem aqui é que os senhores da Real Academia Galega, amparados ou assistidos pelo Instituto da Língua Galega, e, claro, referendados pela junta, que, claro, subordinada à Real Academia Espanhola e ao regime espanhol, mantiveram a letra Z, ou zeta. Ou seja, em vez de devolver ao lugar a sua grafia tradicional, caniça, o que faz é manter uma adaptação castelhana apenas recoberta por um verniz de galeguidade institucional. Eles substituem apenas aquele Nzinho com um tio em cima, sabe? Por um N. E aí anunciam como se estivessem libertos. Mas ainda tem ali um Z. Percebem? O Z castelhano e o A, o artigo na frente, que é totalmente desnecessário no nosso contexto ortográfico. E, portanto, esta libertação não virá enquanto o galego continuar sendo sequestrado por um modelo ortográfico dialetizante, acastelhanado e isolacionista. Sustentado pelo Instituto da Língua Galega e pela Real Academia Galega desde os anos 80, com a cumplicidade da própria imprensa dita galeguista. Este modelo pós-1983, longe de reerguer a língua, ele acaba soterrando o galego num gueto gráfico, que poderia ter um outro caminho, mas que na verdade ele rompe definitivamente com uma tradição culta e a escrita que poderia ser partilhada com a língua portuguesa. Uma tradição que remonta à lírica medieval, aos cancioneiros galaico-portugueses e à documentação régia da própria Galiza. Querem ver outros casos de subordinação ao castelhano? Eles poderiam escrever monge com G, mas eles, como estão submissos à escrita castelhana, para eles, monge com G é monje. Então, eles adotaram um X para falar monche. Justiça com o X na frente, porque o J soa como justiça. Então, coloca-se um X. Isso sim é falta de personalidade.
Você poderia ter um J e um G e pronunciar a forma galega. Isso é uma forma de dizer que a minha escrita é importante, a minha fala é mais importante. E eu posso ensinar aos meus filhos, eu posso ensinar na escola sem nenhum medo que posso falar justiça com J e posso escrever monge com G e pronunciar na forma galega. Se não fazem isso, é por submissão ao castelhano. E quanto aos artigos, temos outros exemplos. Por exemplo, a corunha. Eu não vou nem falar do N com tiozinho aí. Poderia ser um NH, o nosso dígrafo. Mas quando você coloca a corunha, você está replicando La Corunha em castelhano. Esse artigo na frente é desnecessário, assim como também é desnecessário escrever o Porto, porque é um decalque de El Puerto. Na lusofonia, não escrevemos o Porto, é apenas Porto. Essa ortografia baseada em foneticismos locais e reações anti-portuguesas apenas alimenta a fragmentação e o enfraquecimento da língua. E o que é pior, faz o jogo do castelhano, que continua sendo a norma de prestígio e referência para tudo que é oficial e que funciona na Galiza. E não adianta vocês inventarem salvadores ou profetas dizendo que a escrita portuguesa nasceu na Galiza. Isso só serve para vender livros. Porque, na verdade, o que adianta dizer que a escrita portuguesa nasceu na Galiza, e, aliás, não nasceu na Galiza, nasceu na Galécia, são coisas bem distintas. Isso não adianta nada se vocês nem estão sabendo salvar a própria língua. Portanto, galera, o que a gente está vendo nessa notícia é uma falsa descastelanização da toponímia. O A inicial, que seria uma herança direta do lá em castelhano, e não parte do nome original, como o caso de A Corunha versus La Corunha. Esse Z, esse zeta, tipicamente do espanhol e ausente no sistema ortográfico português, que deveria ser usado, na verdade, era o cedilha, caniça. Sendo assim, a recuperação dos topônimos está sendo feita com critérios inconsistentes. Em vez de uma restauração histórica e filológica, esses comitês linguísticos estão a criar formas hibridizadas entre o galego institucional e o espanhol, o castelhano. A caniza ao invés de caniça, a corunha ao invés de corunha, a estrada ao invés de estrada. Tem um caso aí mais específico também, e a gente pode achar outros. Por exemplo, o grove. A palavra não é o grove. O grove seria junto, e aí tem uma outra explicação. No caso, o grove, nós não estamos diante de uma simples anteposição de um artigo definido moderno, como se dá no castelhano el grove, mas sim de uma evolução fonética e toponímica de uma forma antiga, o grobe, o grovre, derivada possivelmente do céltico ocobrigis, o castro da ponta. O que hoje parece um artigo definido masculino, o, na verdade, é um resíduo visível de um nome complexo, que mais tarde vai ser interpretado ou reinterpretado como uma forma composta. O castelhano, quando ele entra na Galiza, ele vai recriar uma forma artificial, el grobe, sem uma base histórica, e por espelhamento fonológico e gramatical. A interpretação de certos topônimos galegos, como o grobe, o sebreiro, o porrinho, à luz da gramática moderna, pode introduzir ao erro de que um artigo definido é um simples reflexo do uso castelhano, como no castelhano el grobe ou el sebreiro. Contudo, uma análise etimológica mais profunda revela que tais formas resultam de uma reinterpretação popular de topônimos arcaicos, muitas vezes de origem celta, pré-romana ou latina, que continham elementos iniciais como já falamos, o grobe, que também poderia ter sido o cobre, documentado já no século IX. Eu disse nono e não 9. E assim, galera, a notícia não é nada boa. A imagem que a gente vê aí parece que é uma vitória, mas fica só na aparência. Recuperar o topônimo? Não.
não está sendo recuperado em nada. Infelizmente não. Essa é uma restauração aparente e não é uma restituição da forma original caniça, mas sim uma substituição superficial de uma castelhanização por outra, apenas adaptada ao padrão galego institucional, que continua espelhado no castelhano como estrutura e estética. Beleza? É isso. Um abraço e até o próximo Quintal da Galécia. Valeu!